Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula. A gravação desse conteúdo de hoje, por ser um conteúdo em comum, ele é válido tanto para a disciplina de ciências moleculares e celulares, bem como também ele é voltado para a disciplina de introdução à biologia celular e do desenvolvimento. Bom, o que é que nós iremos trabalhar na nossa aula a partir da aula de hoje, né? Nós estivemos aí falando a respeito da origem e evolução das células, né? As características dos tipos celulares que nós temos nos representantes viventes atualmente, no que diz respeito às células procariontes, eucariontes, os processos metabólicos e energéticos que envolvem cada uma dessas células. E estivemos trabalhando aí nas últimas aulas a respeito dos compostos que entram na constituição das estruturas celulares, né? Então, falamos a respeito de compostos inorgânicos, como água, os eletrólitos, os minerais, e os compostos orgânicos, como aminoácidos, enzimas, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, né? A partir de agora, nós vamos detalhar de que maneira essas moléculas entram na composição e na constituição dos componentes e das estruturas celulares propriamente ditas. Então, nós vamos partir aqui desde o envoltório mais externo da célula, a membrana, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Aí nós iremos adentrar a partir das próximas aulas para o citoplasma, com todas essas suas estruturas, até a gente chegar no núcleo, com o material genético, como sendo o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias. Bom, pessoal, se nós formos comparar a membrana, ou, na verdade, se a gente for comparar a célula a uma empresa, lembra? A célula teria ali a gerência, sendo representada pelo DNA, como sendo o responsável pela determinação das atribuições, né? E comandando todo o funcionamento e as atividades metabólicas. A gerência, então, seria o núcleo. Cada organela Professor, seria... Oi? o senhor não vai fazer vista de prova, não? Vou, final da aula, tá? Ah, tá. Obrigada. Bom, pessoal, cada estrutura ou organela dessa seria um departamento em específico da empresa responsável por realizar atividades em específico, mas todas essas funções integradas para manutenção da viabilidade ou atividade dessa empresa. E a nossa membrana seria a portaria, né? Como se fosse a guarita ali daquela empresa em questão, sendo responsável pelo controle de tudo que poderia entrar e o que pode sair dessa empresa. Então, a membrana, ela é a estrutura responsável por fechar a célula. E a célula só é uma unidade viva porque ela é um compartimento fechado, porque a membrana impede que o conteúdo do citoplasma extravase para o meio externo. A membrana propicia condições no interior da célula para a ocorrência de reações químicas em condições mais ou menos constantes, que é o que a gente chama de homeostase, né? A homeostasia. Então, a célula só é uma unidade viva porque ela é um compartimento fechado. Quem fecha a célula? A membrana, propiciando condições aqui no interior do citoplasma para que a célula, né, seja praticamente um verdadeiro laboratório de química. Aqui estão ocorrendo constantemente reações de síntese de substâncias, degradação de substâncias, né, biotransformação, conversão de um tipo de substância em outra. E o importante, pessoal, é que essa membrana, ela fecha a célula e a separa do ambiente externo, não a isola, porque como um compartimento vivo, existe um fluxo constante de substâncias que podem entrar e sair dessa célula. Então, a membrana, ela é a barreira, né? Ela é a estrutura responsável pelo controle de entrada e saída de substâncias da célula. Fazendo aquela analogia da célula como uma empresa, ela seria ali aquela portaria.
ou seja, uma guarita, tá? Os vírus, eles desenvolveram a capacidade de apresentar no seu capsídeo, né, algumas proteínas que se ligam a receptores que são membranas, que são proteínas na membrana dessas células, e esse encaixe faz com que a célula acredite que aquela partícula seja importante para ela. Ela realmente engana a célula, a partícula viral, né? E aí a célula ela acaba englobando devido ao encaixe com essas proteínas da membrana. Mas tudo que entra e sai da célula está sob o controle dessa membrana. Os vírus é porque ao longo da evolução eles desenvolveram um mecanismo para enganar a célula como se elas fossem partículas importantes, como se fosse a partícula de um nutriente, por exemplo. Só que o vírus, para ele conseguir ser englobado por uma célula, as suas proteínas virais na superfície do capsídeo ou do envelope precisam se encaixar em receptores, em proteínas na membrana da célula, tá? No caso do SARS-CoV-2, né, do vírus da COVID, a gente tem umas proteínas spike, que dá um aspecto ao microscópio eletrônico do vírus, como se fosse uma coroa, daí coronavírus. Essas proteínas spike é que se ligam a essas proteínas presentes na membrana da célula e a célula acaba englobando essa partícula viral, tá? Por vezes, as vacinas, né, elas vão gerar a produção de anticorpos que vão se ligar a essas proteínas virais e, ao se ligar a essas proteínas virais, elas impedem, né, esses anticorpos que as proteínas do vírus possam se encaixar aqui nessas proteínas da membrana e ser englobado. É um dos mecanismos de imunização, né, contra os vírus. A espessura da membrana, ela é muito pequena. Ela tem, em média, 5 nanômetros, tá? Então, pessoal, o que acontece? Ao microscópio óptico, você não consegue praticamente visualizar a célula. Sabia-se de um envoltório envolvendo a célula, porque quando você analisava tecidos ao microscópio óptico, você via cada célula de maneira isolada. Então, supôs-se, né? Chegou-se à hipótese de que provavelmente a célula era envolvida por alguma estrutura, que hoje sabe-se que é a membrana. Mas os detalhes da membrana da célula só foi possível após o advento, né, do microscópio eletrônico, né? E isso deu lá por volta de 1950, né? Porque antes disso a gente só tinha o microscópio óptico. E o microscópio óptico não permitia, devido à pequena espessura da membrana, que ela viesse a ser visualizada, né? E o microscópio eletrônico permitiu verificar que a membrana é formada por 2 camadas. Aqui em um aumento pequeno, mas em aumentos maiores você vê em detalhe que a membrana é formada, ó, por e aqui, ó, 2 camadas, 2 camadas de um tipo de lipídio, que é o fosfolipídio, e moléculas de proteínas mergulhadas nessa camada. Então, basicamente, a membrana é lipoproteica, ela tem lipídios do tipo fosfolipídios e proteínas mergulhadas nessa membrana. E temos aqui também, ó, essas moléculas aqui, algumas moléculas de açúcares, que podem estar ligadas tanto aos lipídios, como também elas podem estar ligadas aqui, ó, às proteínas, tá, da membrana. Então, a gente tem ali uma bicamada de fosfolipídios, diversos tipos de proteínas mergulhadas na bicamada, e moléculas de açúcar, carboidrato, né, ligados tanto aos fosfolipídios como às proteínas. Mas, basicamente, a gente diz, né, que a membrana ela é lipoproteica. Tá? Aqui, ó, a membrana faz com que a célula seja um compartimento fechado. Na sua parte interna, a gente vai ter ali o citoplasma, o núcleo, no caso de uma célula eucariótica, e não há extravasamento dessas estruturas para o meio externo graças à membrana. Tá? Então, olha lá, pessoal, os estudos bioquímicos revelaram que a constituição da membrana é basicamente lipoproteica, né? Então, ela é formada por lipídios, aqui, e por proteínas. E, além disso, a gente tem alguns hidratos de carbono, né? Esses hidratos de carbono seriam quem? Os carboidratos, né? Hidratos de carbono ou
carboidratos, que são aquelas moléculas de açúcar, as moléculas de açúcar que a gente encontra associado tanto à proteína quanto aos fosfolipídios, tá? É uma molécula interessante, né, pessoal? Ele é uma molécula de caráter duplo, anfipático. Porque vejam vocês, aqui a gente tem duas camadas de fosfolipídios, mas um fosfolipídio, deixa eu delimitar um aqui. Aqui, ó, isso aqui é um fosfolipídio, ó. Ele tem a cabecinha polar, dotada de carga elétrica com afinidade pela água, e as duas caudas graxas, tá vendo? Então aqui, eu estou dando destaque a um fosfolipídio. Agora aqui, eles estão organizados em duas camadas, numa bicamada, né? O fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar, representada por um grupamento fosfato, né? Um grupamento colina também, mas basicamente fosfato, daí fosfolipídio. Porque a parte lipídica mesmo são essas duas caudas graxas, né? E as caudas graxas são a parte lipofílica, hidrofóbica, lipossolúvel, apolar, com afinidade por gordura, por óleos. E a cabeça polar com afinidade o quê? Pela água, né? Porque na química, semelhante tem afinidade por semelhante. Então, moléculas polares têm afinidade por moléculas polares, como a água. Moléculas apolares vão ter afinidade por substâncias apolares, tá certo? Bom, pessoal, por que é que os fosfolipídios se organizam numa bicamada desta forma, né? Com as cabeças polares voltadas para o lado externo, por meio extracelular, e com as cabeças polares voltadas também para o meio intracelular. E as caudas graxas em contato mediano, uma com as outras aqui, na região mediana da membrana. Porque a água tem que chegar tanto por fora quanto por dentro da célula. Se essas caudas estivessem voltadas para fora e para dentro da célula, a água teria uma dificuldade para se aproximar, né? Por isso que a organização é essa. As caudas graxas, mantidas unidas entre si, a parte lipídica do fosfolipídio, por interações hidrofóbicas, e as cabeças polares voltadas para o lado externo e para o lado interno da célula. Essa é a organização que a gente encontra na membrana. Mergulhados na bicamada lipídica, a gente tem essas proteínas. E ainda algumas moléculas de açúcares ali associados, tá? As membranas de células animais vão ter ainda colesterol. Uma outra figura eu vou mostrar isso, tá? Mas é uma pequena quantidade de colesterol. Eles ficam aqui, ó, geralmente associados, mergulhados na bicamada, em membranas de células animais. Células vegetais você nunca vai encontrar colesterol, tá? Então, pessoal, o que eu disse para vocês? Que devido à minúscula espessura da membrana, né, em aproximadamente 5 nanômetros, o microscópio óptico não permitia a sua visualização. Só lá com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, por volta de 1950, é que se chegou à conclusão dessa composição e da organização da membrana, né? Na verdade, foram necessários 22 anos. Em 1972, então o microscópio óptico foi desenvolvido em 1950. Então, 22 anos depois, Singer e Nicholson, eles proporam o modelo do mosaico fluido para explicar aquela estrutura da membrana, tá? O que esse modelo do mosaico fluido mostra para nós? Aquilo que nós já havíamos comentado. A membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios, então aqui é uma camada e aqui outra, com as caudas graxas em contato íntimo umas com as outras aqui na região mediana, e as cabeças polares voltadas para o lado externo, para fora e para dentro da célula. Essa bicamada de fosfolipídios dá uma fluidez muito grande para a membrana, daí modelo do mosaico fluido.
Por quê, pessoal? Essa membrana ela é altamente flexível, elástica, fluida, ela não é rígida. Essas proteínas que ficam mergulhadas na bicamada, elas têm uma livre movimentação ao longo do plano da membrana. Então, essa proteína está aqui, depois de um momento ela já pode ser encontrada aqui, em um outro local. Não há uma rigidez. Na verdade, há uma fluidez, um dinamismo muito grande dessas moléculas de fosfolipídio. Por isso que elas são importantes para formar a membrana. Porque a célula não pode ser uma estrutura rígida, né? E nós temos uma mistura, ou seja, um mosaico de proteínas associadas a essa bicamada lipídica. Por isso, o modelo do mosaico fluido. Você tem uma bicamada fluida de fosfolipídios com um mosaico, ou seja, uma mistura de diferentes tipos de proteínas associadas a essa bicamada, tá? Quando as proteínas estão associadas fracamente a essa membrana ou a bicamada fosfolipídica, né? Elas são chamadas de proteínas periféricas, tá? Então, ó, essa aqui é uma proteína periférica, essas duas aqui, essa aqui e essa outra aqui. Então, essas 5 proteínas aqui são proteínas periféricas, elas estão fracamente ligadas à membrana ou à bicamada fosfolipídica. Quando as proteínas estão fortemente associadas à bicamada fosfolipídica, elas são chamadas de proteínas integrais, tá? Ou proteínas intrínsecas. E as integrais, quando elas atravessam de um lado à outra membrana, elas são chamadas de proteína transmembrana, tá? Então, olha aqui. Essas proteínas aqui, ó, elas são proteínas integrais ou intrínsecas. Estão ali associadas fortemente à bicamada, né, fosfolipídica. Agora, as proteínas integrais, quando elas atravessam a membrana de um lado a outro, igual essa aqui, elas têm uma saliência, né, voltada tanto para o lado externo quanto para o lado interno da célula, aí elas são chamadas de proteínas integrais ou intrínsecas transmembrana, tá? Então, olha lá, as membranas celulares são constituídas por duas camadas lipídicas, na verdade de fosfolipídios, que dão uma fluidez, uma elasticidade, um dinamismo muito grande para essa membrana, né, com um mosaico, ou seja, com uma mistura de diferentes tipos de moléculas de proteína mergulhadas nessa bicamada. Daí, modelo do mosaico fluido. Bicamada fluida de fosfolipídios com um mosaico de proteínas mergulhadas nessa bicamada. Aqui só está explicando, na verdade, o que eu já havia repetido até várias vezes, né? Os fosfolipídios, as moléculas fosfolipídicas estão organizadas de que forma? As cadeias apolares, que são as caudas graxas, ficam voltadas aqui, uma para a outra na região mediana da membrana, em contato íntimo e mantido por interações hidrofóbicas, né? E as cabeças polares, com afinidade pela água, voltadas para o lado externo e para o lado interno da membrana. Olha lá. E as cabeças polares, hidrofílicas, com afinidade por quem? Pela água. Ficam voltadas para o meio extracelular ou para o citoplasma, que são, né, meios aquosos, porque ali, tanto fora quanto dentro da célula, o meio é aquoso. E as duas camadas fosfolipídicas estão associadas a interações hidrofóbicas nessa região mediana aqui. Então, essa é a organização que você tem para a membrana, né?
As proteínas se dividem em dois grandes grupos, né? As proteínas integrais ou intrínsecas e as proteínas integrais ou intrínsecas e as proteínas periféricas ou extrínsecas. As proteínas integrais são aquelas que estão fortemente unidas à bicamada fosfolipídica. Então, essas proteínas aqui são proteínas integrais, tá? Quando essas proteínas integrais atravessam de um lado a outra membrana, elas são chamadas de proteínas integrais transmembrana. Olha lá, proteínas integrais firmemente associadas às bicamada fosfolipídica, né? E quando elas atravessam de um lado a outra membrana, elas são chamadas de proteína integrais transmembrana, tá? Essas proteínas ali, pessoal, na superfície da membrana, elas atuam como receptores para hormônios, ou como proteínas transportadoras de substâncias, tá? Ou como moléculas enzimáticas alterando alguns processos metabólicos. Então, 70% das proteínas da membrana são proteínas integrais. Agora, as periféricas ou extrínsecas, elas são aquelas que se associam, prendem-se fracamente às superfícies interna ou externa da membrana celular, que são essas aqui, ó. Aqui foram representadas 5. Tá vendo que elas estão fracamente associadas à bicamada fosfolipídica ou na parte interna. Aqui não representou, mas eu vou mostrar em uma outra figura. Elas podem estar na parte externa também, mas elas vão estar unidas apenas superficialmente. Elas não estão mergulhadas na bicamada fosfolipídica, porque essas que estão mergulhadas são as intrínsecas, tá? Ou integrais. E essas intrínsecas ou integrais, quando atravessam de um lado da outra membrana, elas são proteínas transmembrana, tá? Então, de novo, só para que a gente dê um destaque maior, né? Aqui a gente estaria vendo lateralmente a membrana, ó, a molécula do fosfolipídio, formando as duas bicamadas. Ó, pessoal, aqui a gente tem uma camada e aqui a outra camada de fosfolipídios, né? Sempre com a cabecinha lá, ó, polar, voltada tanto para o lado externo quanto para o citoplasma da célula, né? E as caudas graxas apolares lipofílicas em contato íntimo nessa região mediana aqui, mantidas por interações hidrofóbicas, tá? Quando a proteína está fracamente unida ou ligada ou integrada à membrana, a gente tem as proteínas periféricas ou extrínsecas, né? Que as proteínas periféricas ou extrínsecas prendem fracamente a superfície interna ou externa da membrana. Aqui a gente representou proteínas periféricas apenas voltadas para o lado interno da membrana. E nessa outra figura aqui, a gente mostrou uma proteína periférica voltada para o lado que? Para o lado externo da membrana, tá? Quando essas proteínas estão fortemente associadas à bicamada fosfolipídica, ela é chamada de proteína integral. E quando ela atravessa de um lado a outro a membrana, além de ser uma proteína integral, ela é uma proteína integral, né, ou intrínseca transmembrana, tá? Ela pode ser de passagem única ou de múltiplas passagens pela membrana. No caso, essa aqui, ela está atravessando, ó, 1, 2, 3 vezes a membrana. A gente tem proteínas transmembranas 7 alfa-hélice. Ela atravessa 7 vezes a membrana, tá? E nós temos ainda, pessoal, moléculas de açúcar. Glicose, né, vem de açúcar. Então, glico, da glicose, né, que é um dos principais tipos de açúcar que a gente tem. Essas moléculas de açúcar podem estar associadas a fosfolipídios, tá vendo que essa aqui está ligada a um fosfolipídio, ou as moléculas de açúcar podem estar ligadas a uma proteína. Então, eu tenho moléculas de açúcar na membrana tanto do tipo glicolipídio,
associado a fosfolipídio, como glicoproteína, unidas a uma proteína. Então, a gente tem fosfolipídio, a gente tem proteína e a gente tem carboidratos na membrana, né? Basicamente, essa seria a constituição principal. Então, de novo, pessoal, para que isso fique bem entendido, né? Ó, aqui a gente tem um fosfolipídio só, com a cabeça polar voltada para o lado externo da membrana e para o lado interno. E as caudas graxas ou apolares em contato íntimo aqui na região mediana, mantida por interações hidrofóbicas. Aqui já foi representado, é uma membrana de uma célula animal, porque a gente está tendo colesterol, né? E o colesterol, a gente já havia dito hoje, ele é encontrado, olha lá, apenas o colesterol, ele é encontrado apenas em membrana de células animais, em vegetais não, tá? Bom, quando a gente tem proteínas fracamente unidas ou ligadas à bicamada fosfolipídica, a gente tem as proteínas periféricas, né? Então, essas aqui são proteínas periféricas, voltadas para o lado interno da membrana, né? E quando elas estão fortemente associadas à membrana, a gente tem as proteínas integrais ou intrínsecas, que quando atravessa a membrana de um lado da outro, elas são proteínas chamadas de proteínas transmembrana, né? Temos ainda as moléculas de açúcar unidos, né, os carboidratos à proteína, formando a glicoproteína, ou unido ao fosfolipídio, formando o que a gente chama de glicolipídio, né? Aqui, ó, unidos a fosfolipídios, você tem glicolipídio. Unidos a proteínas, você tem as glicoproteínas. Glico vem de açúcar, né, glicose, então são moléculas de carboidratos, tá? Em conjunto, glicolipídios e glicoproteínas formam o que a gente chama na membrana de glicocálix, tá? Esse glicocálix é importante porque ele adere aqui na superfície, ó, moléculas de água, nutrientes, criando uma camada ao redor da célula adequado para o seu funcionamento. De modo que quando ela precisa de qualquer uma dessas substâncias, elas já estão ali na superfície, mais próximas da membrana, e quando são utilizadas, elas entram ou passam para o citoplasma da célula. Então, o glicocálix cria um microambiente ali ao redor, adequado para o funcionamento celular, retendo água, nutrientes, tá? E esse glicocálix, a constituição desses açúcares é muito variável de indivíduo para indivíduo, tem interferência de fatores genéticos e eles estão muito relacionados à rejeição de órgãos em transplantes. Quanto maior for a compatibilidade dos açúcares formadores do glicocálix, menor é a chance de rejeição, no caso, a necessidade de um transplante, tá? Porque os anticorpos, né, o sistema imune acaba reconhecendo essas moléculas aqui, quando elas são muito diferentes de um indivíduo para o outro, como estranhas. E aí, se você recebe um órgão, um tecido, né, em que as células tenham um glicocálix muito incompatível com o seu, o sistema imune vem e começa a destruir esses carboidratos e, consequentemente, a membrana das células daquele tecido transplantado, né? E sem membrana a célula não mantém viabilidade, porque aí tem extravasamento do conteúdo do citoplasma e assim sucessivamente, né? Bom, pessoal, foi repetido aqui diversas vezes com diferentes figuras, diferentes ilustrações, né? A constituição da membrana e de que forma as moléculas se organizam para formar a membrana. Aí a gente vai para uma outra parte do conteúdo agora. Sobre essa parte de estrutura da membrana, o modelo do mosaico fluido, a bicamada fosfolipídica, né? Os tipos de proteína que formam a membrana. Alguém tem alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguém abriu o microfone? Eu não estou conseguindo ouvir. Dúvidas, pessoal? Isso mesmo. O Igor. Oi, Igor, pode falar. Deixa eu perguntar para o senhor, esse material ele vai estar no AVA hoje? Vou postar ainda essa semana, tá? O AVA estava um pouquinho instável e eu não consegui fazer a postagem dos slides.
Mas assim como eu fiz para a primeira avaliação oficial, todo esse material e as gravações de aula vão estar disponíveis, tá? Na unidade, começa na unidade 3. Então, hoje, a aula de hoje é a sessão 1 da unidade 3. Então, conteúdo sobre membrana, a gravação dessa aula. Essa semana, você acessando lá a sessão 1 da unidade 3, o material vai estar lá, tá bom? Bom, pessoal, eu falei para vocês que a membrana é aquela barreira, o envoltório mais externo da célula, que faz com que ela seja um compartimento fechado. Então, qual que é a consequência disso, né? Qualquer substância para entrar ou qualquer substância para sair da célula, ela vai ter que atravessar essa barreira. E as substâncias poderão ser transportadas, poderão ser deslocadas para fora ou para dentro da célula por meio do que a gente chama de transportes. E a gente tem dois tipos de transportes: transporte passivo e transporte ativo, tá? Ou seja, a célula vai poder realizar o transporte de substâncias sem ou com o gasto de energia. Quando esse transporte não requer o gasto de energia por parte da célula para atravessar a membrana, o transporte é passivo. Quando a gente necessita do gasto de energia para o transporte da substância pela membrana, o transporte é chamado de transporte ativo. Por que tem alguns tipos de transporte que o caracterizam como transporte passivo, não requer o gasto de energia por parte da célula? É porque nesse tipo de transporte, as substâncias vão sair de um meio onde elas estão mais concentradas para um meio onde elas estão o quê? Menos concentradas. Então, olha a quantidade de moléculas que você tem aqui no meio extracelular e olha a quantidade de moléculas que você tem aqui no meio intracelular. Então, quando as substâncias estão saindo de um meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas estejam menos concentradas, isso não requer o gasto de energia por parte da célula. Ela utiliza para esse transporte a própria energia cinética de deslocamento ou movimentação dessas partículas. Porque vocês concordam comigo que num local onde eu tenho uma maior concentração de substâncias, a probabilidade de colisão entre elas é muito maior do que onde elas estão menos concentradas. Então, essa partícula aqui, ela se colide com essa. A hora que essa aqui começa a cessar o movimento, ela vai se colidir com essa outra aqui. E aí elas tendem, por essa colisão, utilizando a sua própria energia cinética de movimento, a ser deslocada para um local onde ela esteja menos concentrada. Imagine lá você no aglomerado de uma multidão lá, de um baile funk, e vamos supor que começa uma briga ali, alta colisão entre as partículas, entre as pessoas. Elas vão tender a afugentar para um local onde esteja com menor aglomeração, com menor quantidade de pessoas. Então, é essa energia cinética, né, levando essa alta colisão, que faz com que essas partículas tendem a se dispersar. Então, a gente fala que no transporte passivo, o transporte é a favor de um gradiente de concentração. Porque eu estou saindo de onde tem menos, eu estou saindo de onde tem mais substâncias, onde elas estão mais concentradas, para onde elas estão o quê? Menos concentradas. Isso é a principal característica do transporte passivo, tá? As substâncias atravessam a membrana espontaneamente sem que haja gasto de energia por parte da célula. Por quê? Porque as substâncias estão sendo transportadas a favor de um gradiente de concentração, né? O que significa dizer que eu estou tendo um transporte a favor de um gradiente de concentração? Ela está saindo de onde ela está mais concentrada para onde ela está o quê? Menos concentrada, tá? A energia utilizada para esse transporte não requer gasto por parte da célula, porque se utiliza a própria energia cinética dessas partículas para que esse transporte ocorra. Essa energia cinética é a própria energia de colisão e de movimentação, a agitação térmica, né, dessas moléculas que vão ser transportadas. Porque no interior dos organismos, né, por exemplo, o organismo humano tem ali a temperatura por 36 graus Celsius e meio, mais ou menos. Então, essa agitação térmica, devido à própria energia cinética, ao calor, promove uma colisão constante entre essas substâncias e elas saem de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas,
a favor de um gradiente de concentração, né? Bom, nós temos 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Todos esses transportes são passivos, ou seja, não requerem gasto de energia por parte da célula, são sempre a favor de um gradiente de concentração, sempre as substâncias saindo de onde elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas, utilizando para isso da própria agitação térmica ou energia cinética de colisão dessas moléculas. Difusão simples, pessoal. Na difusão simples, por ser um transporte passivo, as substâncias vão sair do meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Por isso que o transporte é a favor de um gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem o quê? Mais, tá? E pode chegar um momento, e quando chega o momento em que a concentração das substâncias separadas por aquela membrana se iguala, tanto fora quanto dentro da célula, aí a gente diz que a quantidade de substâncias elas que entram e que saem das células é a mesma, porque você alcançou o que a gente chama de equilíbrio difusional, né? Tinha mais, saindo para onde tem menos. Chega um momento que essas quantidades se igualam e aí você alcançou o que a gente chama de equilíbrio difusional, tá? Uma coisa importante, pessoal, para ocorrer difusão simples, a substância ela tem que ter um tamanho molecular pequeno, um pequeno peso molecular e geralmente ela tem que ser solúvel na membrana, porque quando ela colide aqui uma com a outra devido a essa própria energia cinética ou agitação térmica das moléculas e ela encosta aqui na membrana, ela é capaz de se dissolver nela, se deslocar e sair lá no outro meio, aqui no caso dentro da célula, no meio intracelular, né? Então, olha lá, a difusão sempre ocorrerá da região em que as partículas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Aqui no exemplo, de fora para dentro da célula. É a favor de um gradiente de concentração. Por isso que é um transporte passivo a difusão simples. Não requer gasto de energia, tá? É a própria energia cinética da molécula ou agitação térmica de colisão dessas partículas que promove o transporte, né? É um tipo de transporte espontâneo. Ele ocorre naturalmente, devido a essa própria agitação térmica das partículas. As substâncias, como eu disse, elas precisam ter certo grau de solubilidade na membrana, na matriz lipídica, e o ideal é que elas tenham um pequeno peso molecular, tá? Porque se elas tiverem um peso molecular maior e se forem insolúveis na matriz lipídica, é outro tipo de difusão que a gente vai estudar, tá? Os gases respiratórios, gás oxigênio e gás carbônico, geralmente são transportados por difusão simples, porque são moléculas que se dissolvem na matriz ou bicamada fosfolipídica, né? E devido ao próprio grau de colisão ou agitação térmica das moléculas do gás, ele é espontaneamente transportado, tá? O oxigênio, ele tende a sair do meio extracelular para o meio intracelular, porque fora da célula, geralmente, você tem mais quantidade de oxigênio, sempre trazido lá pelo sangue que passou pelos pulmões, e dentro da célula, como o oxigênio é constantemente consumido na respiração celular, ele tende sempre a ter esse movimento de entrada na célula, né? O gás carbônico vai ser ao contrário, ele vai tender a sair, a ir para o meio extracelular. É isso aqui, ó, pessoal. O processo de respiração celular, né, ele constantemente vai fazer o uso da molécula orgânica de alimento, que é a glicose, reagida com quem? Com o gás oxigênio. Aí, ó, depois da seta, são os produtos da reação. Aí, o alimento e o oxigênio deixam de existir. Passa a ter agora gás carbônico, água, e como eu oxidei esse alimento, há liberação de quê? De energia. Então, essas partículas aqui em azul escuro representariam o gás oxigênio. Então, o que tem de acontecer com o gás oxigênio? No meio extracelular, o sangue constantemente passando pelos pulmões, ele vem trazendo um sangue rico em oxigênio. Dentro das células,
olha a quantidade de gás oxigênio. Ela tende a ser sempre menor porque constantemente o oxigênio está sendo consumido, utilizado como reagente no processo de respiração celular para produzir energia. Então, se é um processo de passivo a favor de um gradiente de concentração, que as substâncias saiam de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, o que tende a acontecer com o gás oxigênio? A sua entrada nas células, por difusão simples, né? Agora, o que é que tende a acontecer, né, com o gás carbônico? O gás carbônico, ele é constantemente produzido no processo de respiração celular. Toda vez que eu tenho que produzir energia, além de energia, eu produzo água e gás carbônico. Então, a quantidade de gás carbônico dentro das células tende a ser maior do que fora. Por quê? Porque fora das células aqui eu tenho o sangue constantemente ao ser passado pelos pulmões, ele vai pegar o oxigênio, mas vai liberar o gás carbônico para o meio externo, ele vai ser expirado, né? Então, por isso que eu tendo a ter uma saída de gás carbônico das células e não entrada igual ao oxigênio, devido justamente a essa diferença de concentração. E a gente não alcança o tal lá do equilíbrio difusional, nesse caso, né? Por quê? Porque constantemente o oxigênio está sendo consumido e o gás carbônico está sendo produzido dentro da célula. Então, eu nunca chego a alcançar esse equilíbrio difusional. Senão, basicamente, eu não teria mais o transporte dessas substâncias, né? Então, o oxigênio sempre tende a ficar em menor quantidade dentro das células, porque ele é sempre consumido no processo de respiração. Então, fica pouco. Sempre de fora mais, ele tende a entrar. Mas entrou, ele é consumido, então eu nunca igualo a concentração. Gás carbônico é o contrário. Ele é produto da respiração celular, então ele é constantemente produzido toda vez que eu preciso de energia. Então a concentração dele dentro da célula é maior, ele vai para o meio externo. Por que que não iguala? Porque aqui no meio externo o sangue vai levar essas moléculas para os pulmões, e lá nos pulmões o gás carbônico é eliminado para o meio externo. Tá? Então, o principal exemplo de difusão simples no nosso organismo que a gente tem é entrada de oxigênio e saída de gás carbônico das células. Alguma dúvida sobre difusão, pessoal? Porque agora a gente vai para outro tipo de transporte, que é a osmose. A osmose é uma difusão também. Só que é uma difusão de moléculas de água. Osmose é um processo de difusão simples. Então, de novo, mesmas características. As substâncias têm que sair do meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. É a favor de um gradiente de concentração sem gasto de energia. Mas aqui eu estou falando de moléculas de solutos, né? E não da molécula de água, e não de solvente, tá? Olha aqui, neste caso em específico, eu estou falando de moléculas do soluto. A osmose é o transporte do solvente, ou seja, da água. Então, é um processo de difusão simples, a osmose, mas da água. Então, olha lá, pessoal. Imagine vocês que você tem uma membrana, né? Aqui, ó, a membrana, separando dois meios, este e este aqui, e que esses dois meios têm diferença de concentração. Olha aqui, este meio tem muito mais moléculas de água do que o de cá. Então, significa que esse meio está mais diluído em comparação com esse outro aqui, que está bem mais concentrado. As moléculas do soluto são essas aqui em vermelhinho, tá? Bom, pessoal, e aí? O que é que a gente vai observar? Se a membrana não permitir a passagem do soluto, vamos supor que a partícula do soluto tem um tamanho molecular suficientemente grande para não conseguir atravessar a membrana, ele não tem solubilidade por essa membrana, o que eu vou tender a fazer para diluir o excesso de solutos que tem aqui? As moléculas de água vão tender a passar para esse outro meio para dissolver esse excesso de solutos aqui. Olha lá, as moléculas de água, elas se deslocaram para esse outro meio para tender a dissolver esse excesso de solutos que tem aqui. Então, esse transporte da água do meio onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada é o que a gente chama de osmose.
Mas como o transporte está ocorrendo não de partículas do soluto, mas de água, você chama de osmose, tá? A gente fala que a água está saindo do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Os prefixos hipo e hiper, hipotonicidade ou hipertonicidade, dizem respeito, pessoal, não ao solvente, às moléculas de água, mas sim ao soluto, tá? Então, hipo é pouco soluto, ó. Mas se eu tenho pouco soluto, significa que ele está muito diluído, ou seja, ele tem muita água. O meio hipertônico já é o contrário, né? Hiper, alta tonicidade, alta concentração. Então, eu tenho muito soluto, e se eu tenho muito soluto, consequentemente, ele está altamente concentrado, ele está pouco diluído. Então, eu tenho pouca quantidade de molécula de água. Então, por isso que a osmose é a passagem da água do meio hipotônico, que é onde eu tenho muita água, para o meio hipertônico, que é onde eu tenho pouca água. Então, esses termos tem que se tomar muito cuidado, porque senão pode ser que eles gerem confusão, né? O prefixo hipo e hiper não diz respeito à quantidade de água, e sim de quê? De soluto. Hipo é pouco, pouco soluto. Mas se eu tenho pouco soluto, significa que o meio está altamente diluído. Então, eu tenho o quê? Muita água, tá? O meio hipertônico, ele tem muito soluto, ele está altamente concentrado. Se ele está altamente concentrado, eu tenho o quê? Pouca água. Mas, de todo jeito, é um processo de transporte passivo, porque a substância está saindo do meio onde ela está mais concentrada, que no caso é a água, para onde ela está menos concentrada. É a favor de um gradiente de concentração. E aí, ao longo do tempo, né, o que tende a acontecer? A concentração dos dois meios separados pela membrana se igualarem, porque a quantidade de água que estava aqui num meio altamente diluído foi diluir o excesso de solutos que você tinha nesse outro meio aqui. Existe um experimento, pessoal, que demonstra, né, esse transporte da molécula de água do tipo osmose, né, envolvendo células animais. Então, você pode coletar como fonte de células animais o sangue, por via endovenosa mesmo, ou com uma lancetinha, você faz um pico, né, no dedo para que você possa obter essas células sanguíneas. Se você mergulhar, pessoal, essas células sanguíneas numa solução isotônica, iso significa igual, de igual tonicidade, ou seja, tanto dentro quanto fora da célula você tem a mesma concentração de solutos, tá? E exemplo de uma solução isotônica, o cloreto de sódio a 0,9%, que é a solução fisiológica, o soro fisiológico. Então, a solução fisiológica, né, de cloreto de sódio a 0,9% é uma solução isotônica, porque essa é a concentração que mantém a pressão osmótica do sangue, tá? Então, o cloreto NaCl de sódio a 0,9% é um exemplo de solução isotônica, tá? O cloreto de sódio a 0,9%. Então, aqui, a célula vai. O meio 2 é o meio intracelular. Então, esse aqui é dentro da célula e esse aqui é fora. Então, a célula vai tanto ganhar quanto perder água na mesma proporção, numa solução isotônica. Porque eu não tenho diferença de concentração. Dentro e fora da célula, a quantidade de água é a mesma. Então, a quantidade que entra e a que sai é a mesma. E aí, a célula sanguínea, no caso lá, as hemácias ou glóbulos vermelhos, mantém o seu formato de disco bicôncavo, né? Agora, vamos supor que você coloque essa célula sanguínea não numa solução isotônica, não no soro fisiológico, né? Não em cloreto de sódio a 0,9%, mas você coloca numa solução hipertônica. Então, numa solução hipertônica, o soluto está altamente concentrado. Então, vamos supor, a solução isotônica é o cloreto de sódio a 0,9%. Aí você põe ali ela numa solução fisiológica
de cloreto de sódio a 5%. Então, quer dizer, de 0,9 para 5, eu aumentei demais a concentração, né? Então, tem o que, ó a quantidade de solutos. Bem mais concentrado fora da célula do que dentro, né? Por quê? Porque se o meio é hipertônico, o interior do citoplasma da célula está se comportando como um meio que hipotônico. E a osmose não é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, neste caso, a célula irá perder água para o meio externo. E quando ela perde água, ela murcha, ela diminui o seu volume, tá? Nunca esquecendo, né, pessoal? A passagem de água, ela sempre vai acontecer do meio hipotônico para o meio hipertônico. Quando você coloca a célula numa solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, um meio não está hipo ou hipertônico em relação ao outro. Tanto fora quanto dentro da célula, a concentração é a mesma, porque é uma solução isotônica. Então, a célula vai ganhar e perder água na mesma proporção. Agora, se você mergulha essas células sanguíneas, adiciona as células do sangue, não a uma solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, mas em uma solução hipertônica, então quer dizer, ela está bem mais concentrada, isso significa que o citoplasma da célula vai estar hipotônico em relação ao meio externo, que é uma solução hipertônica. E aí, se o citoplasma da célula está hipotônico, a água vai sair de dentro da célula para fora, para tender a diluir esse excesso de solutos que tem no meio externo. Perdendo água, ela murcha, ela diminui o seu volume. Mas eu posso colocar também essa célula numa solução hipotônica. Aí ela vai estar altamente diluída. E aí, se a solução isotônica é 0,9%, a hipo tem que estar abaixo dela. Então, vamos supor que eu coloco aqui numa solução a 0,2%. Bem mais baixo, né? De 0,9 caiu para 0,2. Então, ó, 5% altamente concentrada, é hipertônica. 0,2% é muito diluída, então hipotônica. Se eu coloquei numa solução hipotônica, significa que o citoplasma da célula vai estar hipertônico em relação ao meio externo. Se o meio externo está hipotônico, a célula não vai perder água, ela vai o quê? Ganhar água. Porque ela vai ter uma quantidade de solutos dentro dela muito maior do que o meio externo, que é uma solução hipotônica. A célula, nesse caso, ganha água e ela fica altamente o quê? Inchada, túrgida, cheia, né? Então, em solução hipertônica, a célula murcha, porque ela perde água. Em solução hipotônica, ela incha, ela fica túrgida, porque ela ganha água. E na isotônica, ela ganha e perde água na mesma proporção, por isso que ela mantém o seu volume. Então, pessoal, você pode preparar essas soluções de cloreto de sódio nessa concentração, distribuir isso em beckers e adicionar sangue em cada uma dessas diferentes soluções. Coleta, leva para a lâmina e ao observar ao microscópio você vê mais ou menos essas diferenças. Na célula vegetal você também consegue observar algumas variações em relação a volume de células, tá? Lembrando sempre, isso aqui é que você tem que ter em mente, né? Para que você não esqueça. O meio hipotônico tem baixa tonicidade, pouco soluto, mas então ele tem muita água. Então, na osmose, a água sai desse meio que tem muita água, que é o hipotônico, para um meio que está altamente concentrado em solutos, que é o meio hipertônico. O meio hipertônico, por estar muito concentrado, ele tem pouca água. Então, a água vai sair do meio onde ela está mais concentrada, que é o hipotônico, para o meio hipertônico. Se você mergulhar ou adicionar uma célula de uma folha, por exemplo, né? Elódio, uma plantinha de aquário, a folhinha é bem fina, flexível. Pega uma folhinha daquela e mergulha em soro fisiológico. Em solução isotônica, tanto dentro quanto fora da célula, a proporção de água é a mesma. Então, a quantidade de água que vai entrar e a quantidade de água que vai sair é a mesma, porque a solução é isotônica. Pode ser, de novo, a solução de cloreto de sódio a 0,9%. Se você colocar a célula em uma solução hipotônica,
lembra aquela lá abaixo de 0,9, por exemplo, 0,2%? Se a solução é hipotônica, o citoplasma da célula vai estar hipertônico. Então, o que vai acontecer com a água? Ela vai entrar do meio hipo para o meio hiper, né? E aí ela vai ficar bastante cheia, túrgida, olha lá, o vacúolo repleto de água. Entretanto, se você colocar essa célula numa solução hipertônica, vamos supor cloreto de sódio a 5%, vou ela mais aqui, porque senão vai confundir. Se você mergulhar a célula, então, numa solução hipertônica de cloreto de sódio a 5%, né, a água vai sair do interior do citoplasma da célula, que vai estar hipotônico, em relação ao meio externo, que vai estar hipertônico. Então, neste caso, a célula vai perder água para o meio. Por isso que o vacúolo diminui muito o seu volume, tá? Todas as vezes, pessoal, que você tem a célula lá com a sua turgescência, com a concentração de água normal no interior do vacúolo da célula vegetal, e você coloca ela numa solução hipertônica, de modo que ela perde água, né, para o meio e fica totalmente murcha, a membrana, ó, ela fica presa à parede celular em apenas alguns pontos, porque a célula vegetal, ao contrário do animal, tem essa parede, né? Esse processo é chamado de plasmólise. E aí, para a célula vegetal voltar ao volume, à turgescência normal, você tem que mergulhar ela numa solução hipotônica, porque em hipotônica ela ganha água e aí ela volta à turgescência normal. E aí a membrana volta a se encostar aqui na parede, né? O vacúolo fica com volume normal, você desfaz a plasmólise, que é o que você chama de deplasmólise, tá? Então, veja bem, pessoal. Agora aqui a gente mostrou o comportamento da célula animal e vegetal. Animal e vegetal separadamente. Agora fazendo uma revisão e um paralelo entre as duas, né? Então, em solução isotônica, que é aquele tipo de solução fisiológica em que a concentração da solução é a mesma do interior do citoplasma da célula, né? A solução isotônica geralmente é a solução de cloreto de sódio a 0,9%. Essa é a concentração que mantém a pressão osmótica do sangue, por exemplo, tá? Neste caso, pessoal, a célula vai ganhar e perder água na mesma proporção. Porque eu não tenho diferença de concentração. A concentração fora e dentro da célula é a mesma. As células mantêm o volume normal, tá? Numa solução hipotônica, que vai ter que ser abaixo de 0,9%, então 0,2%, 0,1%, por exemplo, as células vão ganhar água. Por quê? Porque se o meio está hipotônico, significa que dentro das células, em comparação com o meio externo, o meio vai estar hipertônico. E nós vimos que na osmose, nós temos a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, a célula vai ganhar água, tá? Se, pessoal, não for uma solução hipotônica a 0,2%, que tem alguma concentração de sal, por exemplo, se for água destilada pura, não tem nenhum soluto, a célula animal, ela ganha tanta água que ela se rompe. Ela sofre o que a gente chama de lise celular, tá? Se for água destilada. Agora, se eu tiver um pouquinho lá de soluto, a 0,2, 0,1, por menor que seja, ela só vai ficar muito túrgida, tá? Agora, se for água destilada, ela ganha tanta água que ela estoura. É como se fosse um balão, né? Você vai enchendo ele e aí ele acaba estourando. A vegetal não estoura por causa da parede, tá? Então ela fica totalmente ali, túrgida, muito cheia, mas ela não se rompe. Porque quando a membrana encosta na parede, a parede é como se fosse uma armadura, ela é altamente rígida. Ela mantém o volume dentro, ela mantém o volume da célula dentro de uma concentração que não excede a resistência da membrana, tá? A célula animal, por não ter membrana, ela se rompe. Isso não acontece no nosso organismo porque a gente não tem água destilada pura no nosso organismo. A gente tem sempre uma
de solução de diferentes tipos de substâncias, né? Então, mergulhou a célula vegetal em água destilada, ela vai ganhando água, até que a membrana encosta na parede e mantém o volume da célula vegetal, né, numa proporção que não excede a resistência da membrana. Bactéria também, pessoal, tem parede, né? Senão bastava você jogar a bactéria em água destilada que ela ia ganhar água e romper, igual a célula animal, mas bactéria tem parede também, né? Se você colocar essas células numa solução hipertônica, então vai ter que estar acima de 0,9, vou pôr aqui 5%, por exemplo, pode ser 2%, desde que esteja acima de 0,9. Aí a solução é hipertônica. Se a solução é hipertônica, significa que o citoplasma da célula, em relação ao meio externo, vai estar o quê? Hipotônico. Como a osmose é a passagem de água do meio hipo para o meio hipertônico, eu tenho perda de água, né? A célula animal fica totalmente murcha. A vegetal, a parede permanece com a mesma estrutura, só a membrana que se desliga da parede fica unida apenas em alguns pontos, né? O vacúolo fica bem lá, flácidozinho, que é aquele processo que a gente chama de plasmólise. A célula ficou bem murcha. Aí, se eu voltar a colocar ela numa solução hipotônica, se eu colocar essa célula vegetal numa solução hipotônica, ela vai ganhar água, voltar à sua turgescência normal, aí é o que a gente chama de deplasmólise, tá? Bom, pessoal, isso é o que acontece, por exemplo, quando você tempera, né, uma salada de folhas verdes, folha de alface, por exemplo, e deixa ali um tempo sem que ela seja consumida. O que você vai observar? Que a folha ela vai ficar murcha. Por quê? Porque ao adicionar o sal na superfície da folha, você está fazendo com que o meio externo se torne o quê? Hipertônico em relação ao interior das células do quê? Da folha. Como a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, e se de fora o meio está muito concentrado, né? As células da folha vão perder a água para tender a diluir esse excesso de sal, e por isso que elas ficam o quê? Fica murcha. Isso acontece nada mais, nada menos devido ao processo de osmose, em que a água está saindo do meio onde ela está mais concentrada, que é dentro das células da folha, para onde ela está menos concentrada, que é o meio externo, que está com uma alta concentração de sais. Por isso que se ela ficar lá um tempo sem ser consumida, você vai observar que ela vai murchar. Por quê? Porque ela perdeu água para o meio, por osmose. Porque ao salgar o meio externo, você tornou esse meio hipertônico. E as células do interior da folha vão estar, em comparação com o meio externo, que está com muito sal, hipotônicas, né? E a osmose é a passagem de água, justamente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Esse princípio da osmose é também utilizado para a conservação de alguns tipos de alimentos, tá? O bacalhau é altamente salgado por causa disso. Você pode mergulhar frango, por exemplo, em uma salmoura, que é uma concentração de sais altamente elevada, é uma solução altamente o quê? Hipertônica, porque eu tenho muito sal, né? E aí, pessoal, micro-organismos, né? Bactérias que causam a decomposição desse alimento, num meio hipertônico, né, de alta tonicidade, altamente concentrado, o citoplasma das células da bactéria, o citoplasma das células desses micro-organismos que causam podridão nos alimentos, vai se comportar como meio hipotônico. Como a água é a passagem do meio hipotônico para o meio hipertônico, as células da bactéria e dos micro-organismos vão perder água, elas vão se desidratar, e sem água, né, você não mantém as atividades celulares, os processos metabólicos. O micro-organismo morre, e desse jeito eu tendo a conservar o alimento por mais tempo, quando eu salgo ele, né? Além de hidratação, esses micro-organismos também necessitam de uma certa temperatura, tá? Por isso também que, ao conservar o alimento em geladeira,
eu mantenho ele com uma viabilidade por um intervalo de tempo maior do que se ele estiver na temperatura ambiente. Porque a água e temperatura são importantes para a bactéria e para os micro-organismos degradarem alimentos, tá? Quando a pressão está baixa, né, as pessoas falam, come algo salgado ou põe sal debaixo da língua. Isso tem um determinado fundamento científico, tá? Quando você ingere muito sal, o que é que você está fazendo? Você está fazendo com que o interior dos vasos sanguíneos, com maior concentração de sais, se torne um meio que hipertônico, né? Porque eu estou com uma concentração maior de sais. As células ao redor do vaso sanguíneo, em comparação com a concentração de sais dentro desse vaso, que ao ingerir sal se tornou ele altamente concentrado, essas células vão estar o quê? Hipotônicas. E aí, por osmose, o que tende a acontecer? As células perderem água para o vaso. Por quê, pessoal? Porque a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Quando eu faço isso, né, uma maior quantidade de água no interior desses vasos sanguíneos, eu melhoro o fluxo sanguíneo, o sangue se torna mais fluido, o deslocamento de sangue e o fluxo se torna mais rápido e, consequentemente, eu tendo a aumentar o que é a pressão arterial. Dúvidas, pessoal, sobre esses processos de osmose e difusão simples? Alguém tem alguma dúvida ou curiosidade? Existe um outro processo de transporte passivo, conhecido como difusão facilitada, que é também um processo de difusão. Então, quais são as semelhanças, né, entre difusão simples e facilitada, para depois a gente ver as diferenças. Então, tanto na difusão simples quanto na facilitada, eu tenho o transporte das substâncias a favor de um gradiente de concentração. A substância vai sair de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada. Não há gasto de energia. Utiliza-se para isso a própria agitação térmica, a energia cinética das moléculas, tá? Mas a difusão facilitada é o tipo de transporte que a gente utiliza para moléculas de peso molecular maior. Elas têm um tamanho molecular grande e quando elas não são solúveis na matriz lipídica. Então, esses dois critérios, substâncias insolúveis na matriz lipídica e de tamanho molecular grande, não permite que essas substâncias sejam transportadas por difusão simples. Elas têm que ter um transporte que facilite o seu deslocamento. E quem faz isso são umas proteínas ali presentes na membrana, chamadas de proteínas transportadoras, carreadoras ou permeases. Aqui está explicando o mecanismo de transporte, mas deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Exatamente. Então, olha aqui. Eu tenho essas partículas, que vejam vocês, eu tenho 4 do lado de cá e 2 de cá. Então, eu estou transportando elas, ó, a favor de um gradiente de concentração. Está saindo de onde está mais concentrada para onde está menos. Só que o tamanho molecular dessas partículas e a sua insolubilidade na matriz lipídica não permite que ela seja transportada por difusão simples. Essa molécula tem que se ligar a uma proteína, chamada de proteína transportadora, carreadora ou permease, para que essa proteína facilite o transporte dessa substância para dentro do quê? Para dentro da célula. Como que é que essa proteína faz isso? A proteína transportadora ou permease, ela vai ter um sítio de ligação
que é complementar à da estrutura tridimensional da proteína, que ela vai se encaixar como uma chave na respectiva fechadura. Lembra lá do substrato se encaixar no sítio ativo ou catalítico da enzima? Aqui é da mesma forma. Se não houver esse encaixe, a proteína não vai transportar ela. Ocorrendo esse encaixe, se induz a uma alteração conformacional na proteína e a molécula ela vai ser transportada, porque essa alteração conformacional na proteína cria um canal que permite o deslocamento dessa substância para o meio intracelular. Quando essa substância se desliga da proteína carreadora ou permease, ela volta à conformação original e fica pronta para se ligar e transportar o mesmo tipo de substância. Quando essa substância se liga e se induz a uma alteração conformacional, criando um canal que permite o deslocamento dessa substância para que ela possa ser o quê? Transportada. E se eu preciso dessa ligação da substância, da molécula, com o sítio de ligação da proteína, num encaixe que seja perfeito, o transporte só ocorrerá quando a proteína transportadora se liga especificamente ao tipo de substância que ela pode deslocar, tá? Então, essa proteína transportadora ou permease, ela só vai permitir o transporte de um determinado tipo de substância. Então, eu tenho que ter um tipo de proteína transportadora ou permease para cada tipo de substância que eu preciso transportar, tá? Geralmente, quem é transportado dessa forma? Aminoácidos, glicose e algumas vitaminas, tá? Aqui, ó, glicose, os aminoácidos e algumas vitaminas. Então, para cada um desses tipos de substâncias, eu tenho que ter uma proteína transportadora ou permease específica, para que ela possa se ligar, né? Alterar a alteração conformacional, alterar a estrutura conformacional dessa proteína, que cria um canal que permite o transporte dessa substância. Olha lá, de novo, um outro exemplo. Sempre demonstrando, né, pessoal, ó, um fosfolipídio, a cabecinha polar e as duas caudas graxas apolares. A membrana é sempre formada por uma bicamada de fosfolipídios, como vocês podem observar aqui, né? Mergulhados nessa bicamada, você tem um mosaico de proteínas. Então, são muitos tipos diferentes de proteínas. E dentre elas, a gente tem as proteínas transportadoras, carreadoras ou permeases. Então, vamos supor que essa seja a permease da glicose. Então, a molécula de glicose, ela vai ter uma estrutura tridimensional que vai se encaixar perfeitamente no sítio de ligação da proteína transportadora ou permease. Quando você tem essa ligação, esse encaixe, né, isso induz a uma alteração conformacional na proteína, criando um canal que vai permitir o deslocamento da substância para o meio intracelular. Quando essa substância se desliga do sítio de ligação, a proteína volta à sua conformação original e fica pronta para transportar de novo o mesmo tipo de substância. Então, pessoal, na difusão simples e na difusão facilitada, as substâncias sempre vão estar saindo do meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Por isso que tanto a difusão simples quanto a facilitada são processos de transporte passivo, sem gasto de energia, tá? Utilizando para isso da própria agitação térmica ou energia cinética das moléculas, né? Só que na difusão simples, as substâncias vão ter um tamanho molecular suficientemente pequeno para se dissolver na membrana e ser deslocada para o meio de menor concentração, ou utilizar uma proteína canal. Essa proteína canal da difusão simples, ela não é a proteína transportadora ou carreadora. A proteína canal, ela tem uma abertura de um poro que fica constantemente aberto. Caso a substância tenha um tamanho molecular suficientemente pequeno para atravessar por esse poro, ela é transportada por difusão simples, tá? Porque na difusão simples, nós vimos que um dos critérios para que esse tipo de difusão aconteça é o pequeno peso molecular, né? Aqui, ó. Olha lá, a substância tem que ter um tamanho molecular pequeno. E aí ela atravessa ou dissolvendo na matriz lipídica
ou pela abertura dessa proteína canal, que é um canal que está constantemente aberto, desde que a substância tenha um tamanho suficientemente pequeno para atravessar, né? Ela vai por difusão simples. Agora, na difusão facilitada, um dos critérios para que ela ocorra é justamente o fato de que ela apresenta um tamanho molecular o quê? Maior, né? Olha lá, tamanho molecular grande. E aí, nesse caso, ela não vai conseguir atravessar a membrana por essas proteínas canais. Aí eu preciso de uma proteína transportadora, carreadora ou permease, em que a substância se liga ao seu sítio de ligação, induz uma alteração conformacional na estrutura dessa proteína, criando um canal que vai permitir o deslocamento, o transporte da substância. Tá? Então, olha lá, pessoal, de novo. Difusão simples, difusão facilitada. Ó, as substâncias aqui em verde fluorescente estão sendo transportadas do meio onde elas estão mais concentradas, aqui no caso, o meio extracelular, para onde elas estão menos concentradas, que seria o meio intracelular. Olha lá, a bicamada de fosfolipídios e as proteínas mergulhadas na bicamada, né? Por isso que a membrana é lipoproteica. No caso da difusão simples, que é esse caso aqui, ó, esse aqui é a difusão simples. A substância vai ter um tamanho molecular suficientemente pequeno para se encaixar no poro de uma proteína canal e ser transportada, ou ela se dissolve na matriz lipídica e é transportada para o outro meio, tá? Na difusão facilitada, a substância, ó, tamanho molecular dela é maior do que da substância transportada por difusão simples. Então, ela não consegue passar pelo poro de uma proteína canal ou se dissolver na matriz lipídica. Ela precisa de uma proteína carreadora ou permease. Quando essa substância se liga ao sítio de ligação da proteína carreadora ou permease, porque eu tenho uma proteína carreadora para cada tipo de substância a ser transportada, e se induz a uma alteração conformacional na proteína, criando um canal que permite o transporte dela para o meio contrário, né? Quando essa substância se desliga da proteína carreadora, ela volta à sua conformação original e fica aguardando o mesmo tipo de substância para que ela possa ser transportada, né? Então, pessoal, a difusão simples, ela utiliza de proteínas canais para transportar a substância, porque o tamanho dessa molécula é suficientemente pequeno, cujo diâmetro encaixa, cabe no canal dessa proteína. Ou ela pode se dissolver aqui também na matriz lipídica para ser transportada, tá? Agora, na difusão facilitada, olha lá, o formato ou a estrutura tridimensional da substância não permite ela se encaixar no canal de uma proteína, canal. Eu preciso de uma permease, proteína transportadora ou carreadora, que o encaixe dessa substância no sítio de ligação dessa proteína induz a uma alteração conformacional nessa proteína, criando um canal, e eu consigo transportar essa substância para o meio contrário. Tá? Bom, pessoal, então com difusão simples, difusão facilitada e osmose, a gente encerra os tipos de transporte através da membrana que ocorrem sem gasto de energia, tá? Porque quando esse transporte requer o gasto de energia por parte da célula, aí eu tenho o que eu chamo de transporte ativo. No transporte ativo, eu vou ter as situações contrárias ao do transporte passivo. O transporte passivo, sem gasto de energia. Transporte ativo, com gasto de energia. Por que no transporte passivo eu não tenho gasto de energia? Porque no transporte passivo, eu tenho um transporte que ocorre com o que a gente fala a favor de um gradiente de concentração. No transporte passivo, a substância sai do meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas estejam menos concentradas. Então, eu uso para isso a própria agitação térmica, a energia de colisão ou energia cinética de movimentação dessas partículas. É a favor de um gradiente de concentração. O que eu vou ter no ativo? A situação contrária. No passivo, eu não tenho gasto de energia para transportar substâncias.
porque elas estão saindo de um meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, no ativo eu tenho a situação contrária. A substância vai sair do meio onde ela está menos concentrada, ó, eu só tenho duas partículas aqui, para onde ela está mais concentrada. E aí, para isso, pessoal, eu necessito de gasto de energia, porque eu não estou indo a favor de um gradiente de concentração. Eu não estou utilizando a própria energia cinética ou agitação térmica das moléculas para ela ser transportada. Eu preciso de uma proteína que gaste energia para transportar essa substância contra um gradiente de concentração, tá? As proteínas que fazem isso são chamadas de bombas, tá? Elas vão bombear as substâncias contra um gradiente de concentração. Ou seja, de onde ela está menos concentrada para onde ela está mais. Então, na difusão simples, eu uso proteínas canais. Na facilitada, proteínas transportadoras, carreadoras ou permeases. E no transporte ativo, são proteínas do tipo o quê? Bombas, tá? As substâncias são transportadas de um meio onde elas estão menos concentradas para onde elas estão mais concentradas. É um processo físico que ocorre contra um gradiente de concentração, né? Não é mais a favor, por isso que eu requeiro gás de energia. E o gás de energia nos organismos vivos ocorre sempre por meio do uso das moléculas do que a gente chama de ATP, tá? Então, falou em energia para processos metabólicos em organismos vivos, é gasto de energia na forma de moléculas de ATP. Então, aqui eu tenho difusão simples, difusão facilitada e um transporte o quê? Ativo. Então, olha lá, o gradiente eletroquímico das substâncias saindo de onde está mais concentrada para onde está menos concentrada. Então, esse meio aqui é onde eu tenho a maior concentração e aqui é onde eu tenho menos. No caso da difusão simples e no caso da difusão facilitada, olha lá, o transporte é a favor do gradiente de concentração. Está saindo de onde tem mais para onde tem menos. Na difusão simples, ou a substância é solúvel na matriz lipídica, ou ela utiliza proteínas canais, porque ela tem um diâmetro suficientemente pequeno para atravessar a proteína por meio desses canais. Na facilitada, a substância não consegue se dissolver na matriz lipídica e não se encaixa no canal de uma proteína canal. Eu preciso de uma proteína transportadora ou permease, onde ela se liga, induz a alteração conformacional e a substância é transportada. O transporte foi facilitado, mas não deixou de ser uma difusão. Por quê? Porque está saindo de onde tem mais para onde tem menos. Agora, no transporte ativo, é contra um gradiente de concentração. Por isso que eu uso o quê? Energia. Está saindo de onde tem menos substâncias para onde tem mais. É contra um gradiente de concentração. E para isso eu requeiro gasto de energia na forma de ATP. Eu preciso de proteínas que são verdadeiras bombas para proporcionar o transporte dessa substância, tá? Uma das bombas mais conhecidas no organismo que realiza um tipo de transporte ativo, pessoal, é uma bomba que transporta sódio e potássio, que é a bomba de sódio e potássio. Ou ATPase sódio dependente, é o nome dessa proteína. ATPase porque gasta energia, ATP, né? Aqui está explicando o que eu vou mostrar aqui, pessoal. Nas nossas células, ó, de novo, a bicamada fosfolipídica. Isso aqui vocês vão ver falar pro resto da vida de vocês. Cabeças polares voltadas para o lado externo e para o lado interno, as caudas apolares na região mediana e os diversos tipos de proteínas mergulhadas na bicamada. Qual proteína representou aqui? Uma proteína bombeadora, que faz transporte ativo, tá? Bom, pessoal, geralmente eu tenho 20 a 40 vezes mais potássio dentro da célula, ó, no citoplasma, do que fora. A quantidade de potássio é menor. Então, olha lá, eu tenho em média 20 a 40 vezes mais potássio dentro da célula do que no meio extracelular. E, contrariamente, eu tenho em média 8 a 12 vezes menos sódio dentro da célula do que fora.
eu tenho uma maior quantidade de sódio fora da célula, tá? No interior das células, eu tenho cerca de 8 a 12 vezes menos sódio do que exteriormente. Então, pessoal, o sódio, por movimento natural de difusão, ele tende o quê? A entrar. Sair de onde tem mais para onde tem menos. E o potássio, por movimento natural de difusão, ele tende o quê? A sair da célula. E isso acontece? Acontece. Só que existe uma bomba, que é a bomba de sódio e potássio, que com gasto de energia, na forma de ATP, o sódio que entrou, ela bombeia de volta para fora. E o potássio que saiu, ela tende a bombear de novo para dentro. Para sempre manter essa concentração de sódio mais fora e de mais o que? Potássio dentro. Essas concentrações só se igualam quando o organismo vem a óbito. Enquanto houver vida, a bomba de sódio e potássio sempre vai manter mais sódio fora e mais potássio dentro. Porque todo sódio que tende a entrar por difusão, a bomba joga para fora. E todo potássio que tende a sair por difusão, a bomba tende a jogar o quê? Para dentro. Eu tenho que ter essa diferença de concentração. Em disciplinas mais para frente, vocês vão aprofundar em relação a isso, que isso é mais na área da fisiologia, mas se eu não mantiver essa diferença de concentração, não há condução de impulso nervoso, tá? Para que o cérebro envie comandos para o funcionamento dos nossos órgãos, é necessário que eu mantenha essa diferença de concentração, tá? Tanto do sódio quanto do potássio. Agora, pessoal, essa bomba, ela tem 3 sítios de ligação. 1, 2, 3. O sódio. Então, 3 íons sódio se ligam à bomba e ela tem um sítio de ligação a menos para o potássio. Ou seja, em vez de 3, ela tem 2. Então, a cada ciclo da bomba, eu vou jogar 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro. Tá? A cada ciclo da bomba que se realiza, eu tenho 3 íons sódios que estão jogados para fora e 2 potássios que são jogados para o quê? Para dentro. Tá? Com isso, pessoal, o que acontece? Olha lá, 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. A cada ciclo da bomba, vocês concordam comigo que eu vou ter sempre um saldo de uma carga positiva a mais do lado de fora do que de dentro da célula? Por quê? Porque são 2 sódios para cada o quê? 2 potássios. Então, aqui, ó, 2 sódio e 2 potássios, isso aqui eu igualaria, né? Mas, ó, como eu jogo um sódio a mais, eu vou ter sempre uma carga positiva a mais no meio externo, a cada ciclo da bomba, do que dentro. Então, eu tendo a criar um potencial, né, parcialmente positivo fora da célula, em relação ao meio ao meio interno, ao meio extracelular. Que por sempre ficar com déficit de uma carga positiva, que ao invés de vir 3 potássios só vem 2, eu crio uma diferença de potencial, que é da média, né, de mais ou menos 70 milivolts, mantendo essa diferença de concentração. E aí eu digo que as membranas são polarizadas, elas têm polos diferentes. A superfície externa é positiva e a interna é negativa. Então a gente fala que a membrana ela é polarizada por causa disso, porque ela não tem cargas de sinais iguais dentro e fora. Por eu sempre ter o saldo de uma carga positiva a mais fora do que dentro, essa membrana ela é polarizada. Ela é parcialmente positiva no meio extracelular e parcialmente negativa no meio intracelular. Isso cria uma diferença de potencial de mais ou menos 70 milivolts. Tá? Isso é importante o que eu disse para vocês, para a condução do impulso nervoso.
Então, olha lá, em todas as nossas células, mas aqui está representando o neurônio, eu tenho um potencial de uma carga parcialmente positiva fora da célula e parcialmente negativa dentro da célula. Por quê? Porque a cada ciclo da bomba de sódio e potássio são 3 sódios bombeados para fora e 2 potássios para dentro. Então, eu vou ter sempre o saldo de uma carga positiva a mais fora da célula e o déficit de uma carga positiva a menos, né, por dentro da célula. E isso cria uma diferença de potencial. Quando eu quero conduzir o impulso nervoso, pessoal, a bomba vai parar de funcionar. E aí vão abrir canais de sódio e o sódio vai entrar para o interior da célula. Aí, como há um influxo muito grande de sódio e ele é positivo, eu acabo invertendo as cargas. Dentro da célula vai ficar positivo e fora vai ficar negativo, porque a quantidade de sódio que entrou foi muito grande, de cargas positivas. Aí eu tenho o que eu chamo de despolarização da membrana. Aqui, ela estava polarizada, né? Ó, positivo fora, negativo dentro. Então, aqui ela está polarizada. Quando os canais de sódio abrem e há um grande influxo de cargas positivas, eu tenho a despolarização da membrana, eu inverto as cargas. Depois que o impulso nervoso vai sendo conduzido até chegar lá no órgão. Depois que o impulso nervoso aconteceu, a bomba entra em ação de novo para jogar de novo os 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. E aí eu tenho a repolarização da membrana. Então ela estava polarizada, ao longo da condução do impulso nervoso ela despolariza, e quando a bomba de sódio e potássio volta a funcionar para voltar à condição inicial, a membrana vai ser repolarizada, tá? Então é mais ou menos isso aqui que acontece, ó. Essa é a condição em que a bomba de sódio e potássio mantém. Olha lá. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, uma carga positiva a mais do lado de fora. Então, por isso que a membrana está o quê? Polarizada. Essa situação agora, neste momento, é o neurônio em repouso. Olha lá, neurônio em repouso. Deixa ela voltar em repouso de novo. Quando ela está em repouso, abre-se os canais de sódio, ó, para que ele possa entrar. Olha lá. Aí ele entra e inverte as cargas. Agora, por dentro é que fica positivo e por fora negativo. Só que o impulso nervoso ele é muito rápido, né? Olha lá, a hora que o impulso nervoso vai ser conduzido, ó, muito rápido, que é o que está acontecendo aqui. Essa inversão de carga. Estava positiva, abriu os canais de sódio, agora dentro que vai ficar positivo e de fora negativo. Só que como o impulso nervoso é muito rápido, olha lá, ele acontece e logo depois do momento que ele aconteceu, a bomba de sódio e potássio já entra em ação, bombeando o sódio para fora e o potássio para dentro. Aí eu tenho a condição de repouso de novo, tá? A bomba de sódio e potássio, ela acontece para isso, pessoal. Para manter essa diferença de cargas, para que quando o impulso nervoso ocorra, possa voltar à situação inicial de repouso, tá? Na verdade, a condução do impulso nervoso não era nem para ser abordado na disciplina, tá? Eu só estou contextualizando, porque o importante é saber que a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo, porque eu estou bombeando íons contra um gradiente de concentração, sódio de onde tem menos para onde tem mais, potássio de onde tem menos para onde tem mais, para manter uma diferença de concentração entre esses íons, fora e dentro da célula, tá? Outros 2 tipos de transporte ativo que a gente tem, pessoal, é o englobamento de partículas sólidas pela célula, que a gente chama de fagocitose, e o englobamento de partículas líquidas pela célula, que a gente chama de pinocitose, tá? Na fagocitose, quando você tem uma partícula sólida a ser englobada, a membrana emite umas expansões para o lado externo, que a gente chama de falsos pés, pseudópodes, falsos pés. E engloba essa partícula sólida. Essa partícula sólida passa para o interior do citoplasma da célula. Na próxima aula a gente vai ver, tem uma organelazinha chamada de lisossomo, que vai se unir a essa vesícula, né, que englobou a partícula sólida e digeri-la, tá? É o processo de digestão intracelular, mas a gente vai ver isso semana que vem.
Então, a fagocitose, processo de englobamento de partículas sólidas, a membrana emite umas expansões para o lado externo, umas evaginações, porque é para fora, chamada de pseudópodos, e a partícula sólida é englobada. Glóbulos brancos, células do sistema imune, faz muito isso para englobar micro-organismos, bactéria, por exemplo, tá? Aí no citoplasma, o lisossomo vem e digere, e os restos de toxina, de bactéria morta, os restos da célula, né? É o que forma o pus, tá? Então, o pus significa que é um sinal de local de infecção onde o sistema imune está tentando combater aquele micro-organismo. Para englobar partículas líquidas, que é a pinocitose, a célula não vai emitir expansões, evaginações, projeções por exterior da membrana, e sim para o lado interno, que é o que a gente chama de invaginações, tá? Olha aqui, as invaginações da membrana. E ocorrendo essa invaginação, a partícula, ela passa para o interior da célula e, de novo, vai ter que vir um lisossomo, mas isso é conteúdo da aula da semana que vem, que vai vir e digerir a partícula líquida que foi englobada, tá? Aqui, então, pessoal, você tem evaginações. Evaginações, que são projeções da membrana para o exterior para englobar a partícula sólida. Aqui você tem uma projeção da membrana para o lado interno. Então, não é evaginação, é uma invaginação. A evaginação, que é essa projeção para o lado externo da membrana, ela forma umas estruturas que a gente chama de pseudópodes. Pods falso, pods pés e pseudo falso. Tá? Limite falsos pés. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação para essa primeira parte da aula, para que a gente tenha um pequeno intervalo e a gente possa ir para a segunda parte, tá ok? Então, obrigado pela atenção de todos.